Olá, sétimo ano! Bem-vindo a mais uma videoaula de matemática com a Prof. Gilcleia. E na aula de hoje, nós teremos uma continuação sobre expressões numéricas em Z. Então, se você não viu a videoaula anterior, eu sugiro que você assista para ter o passo a passo, né? Para não ficar perdido nada, não ficar aquelas lacunas. Ah, não entendi direito isso, tá? Então, ó, expressões numéricas em Z. O que é mesmo quando você vê a letrinha Z, que a prof falou? Você deve ler conjunto dos números inteiros. Números inteiros são positivos e negativos. Nossa aula 2 de 2 sobre expressões numéricas. E nessas expressões numéricas estará envolvendo a adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, tá? O objetivo proposto para esta aula é retomar a ordem que as operações devem ser feitas em uma expressão numérica, mobilizando os conhecimentos que os alunos já construíram sobre expressões numéricas. Vocês já sabem, eu mesma já ensinei para vocês. E hoje a prof trouxe um jeitinho bem divertido da resolução dessas expressões, ó, de ordem delas. Vale a pena agora você copiar isso lá no seu caderninho. Ó. Aqui no post-it a prof trouxe ordens dos sinais gráficos. Primeiro parênteses, depois colchetes e por último chaves, ó, de dentro para fora. E ali do ladinho, como se fosse um gráfico, né? O que eu resolvo primeiro? Potência ou raiz. Depois, multiplicação ou divisão. Adição ou subtração. Viram como é bem divertido? Podem copiar assim e já vem como escrito desse jeitinho. Ó, a palavrinha, por exemplo, potência. O P é como se fosse a base e potência como se fosse o expoente. Viram como é? Ó? Raiz, ó, desenho da raiz, tá? Fica um formato divertidinho. E na aula de hoje, a prof também traz exemplos de expressões numéricas. No entanto, vale a pena acompanhar tudinho as explicações. Como eu gosto de explicar para o aluno, é assim. A prof trouxe a expressão numérica, você irá escutar, ouvir, participar da explicação da professora. Primeiro você vê eu explicando tudinho dessa expressão numérica, tá? E eu tenho vários exemplos na videoaula de hoje. E só depois de ouvir as explicações da prof é que você irá fazer no seu caderno. E como você deve fazer no seu caderno? É copiar aqui? Não. Você irá copiar essa expressão, né? E fazer a sua resolução. E depois você volta aqui e vê se o caminho está parecido com o da prof, tá? Então, primeiro exemplo de expressões numéricas na videoaula de hoje. Vejam lá, vamos lá para a leitura. Parênteses, 5 menos 4 vezes 2 elevado ao cubo, dividido por parênteses, menos 2 menos 1 elevado ao quadrado, menos 3 elevado a zero, mais raiz quadrada, parênteses, 2 vezes 2 mais 5 ao quadrado. Viram quanta coisa? Qual é a ordem de resolução? Duas ordens a gente tem, dos símbolos e das operações. Nos símbolos, primeiro parênteses. Das operações, primeiro potência e raiz. E eu tenho tudo aqui, né? De tudo um pouco, tá? Então, vamos ver. Aqui, seguindo a ordem que eu leio, nesse primeiro parênteses eu tenho sinal, subtração e uma multiplicação. Quem eu resolvo primeiro? A multiplicação. Seguindo a leitura, eu tenho menos 2, menos 1. Aqui, ó, que eu também vou resolver primeiro o que está dentro desse parênteses. Seguindo a minha leitura, o 3 elevado a zero é uma potenciação. E lá atrás, dentro da raiz, eu tenho uma parênteses e dentro do parênteses eu tenho vezes e adição. E eu vou resolver o vezes primeiro, tá? Então, a prof marcou tudo e já trouxe todos os resultados numa vez só. Vejam se vai dar certo. Então, ficou assim, ó. O 5 repetiu-se, 4 vezes 2 deu 8,
Menos 2 com menos 1 dá menos 3. 3 elevado a 0 é 1. 2 vezes 2, 4. A prof colocou em vermelho só os resultados. Agora eu analiso de novo toda a expressão numérica. Nessa expressão numérica agora, 5 menos 8 elevado ao cubo, dividido por menos 3 elevado ao quadrado, menos 1 mais raiz quadrada do 4 mais 5 elevado a 2. Vou resolver o que é possível agora. Quem eu vou resolver? O 5 menos o 8 dá menos 3. O menos 3 elevado a 2 dá mais 9. Repetiu-se o menos 1 e resolvi dentro do parênteses lá atrás 4 mais 5, que deu 9, que fica elevado agora ao quadrado. Dá certo assim? Vamos lá, continuando. Agora, leio de novo. Quem eu vou resolver? O menos 3 elevado ao cubo, que dá menos 27. E o resto repetiu e 9 elevado a 2 dá 81, que agora ficou dentro da raiz. Quem eu resolvo agora que está nesta linha? Menos 27 mais 9. Menos 27 dividido por mais 9, menos 1 mais raiz de 81. O menos 27 dividido por mais 9 dá menos 3. Repetiu-se o menos 1 e a raiz quadrada de 81 é 9. Agora eu tenho o pedacinho de menos 3 menos 1 mais 9. Um jeitinho da prof. Dilcleia ensinar, um dos caminhos é, eu tenho 9 e gastei 3 e gastei 1. Então, eu gastei 4 e tenho 9. Se eu tenho 9 e gasto 4, o resultado final é mais 5. Deu certo desse jeito, gente? Foi? Vamos para uma próxima, um outro exemplo de expressões numéricas. Olha agora esta. Sabe-se que A igual a menos 2 elevado a 4 menos raiz quadrada de 169. Determine o valor de A, o dobro de A e o cubo de A. Então, por partes. Primeiro eu tenho que encontrar o valor de A. E A é igual a menos 2 elevado a 4 menos raiz de 169. Vejam. Menos 2 elevado a 4 não tem parênteses, então o menos eu vou copiar novamente, vou repetir. E 2 elevado a 4, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Lá na raiz de 169 é 13. Então, ela vai ficar assim, ó. A igual a menos 16, menos e menos o 13. O que eu faço agora? Lendo novamente, eu só tenho adição e subtração. Nas adições e subtrações, primeiro elimina parênteses. Portanto, eu vou repetir o menos 16 e o oposto de menos 13 é mais 13. Menos 16 mais 13, eu tenho 13 e gasto 16, o meu resultado final vai ficar negativo. Descobri o valor de quem? Da letrinha A. Então, aqui no item A diz o valor de A. O valor de A é menos 3. Vamos para o item B, o dobro de A. O que é fazer dobro mesmo? 2 vezes o valor dele. Como A vale menos 3, 2 vezes o menos 3 dá menos 6. Portanto, a resposta do item B, o dobro de A é menos 6. E agora eu preciso descobrir o cubo desta letra A. O que é cubo mesmo? Elevado a 3. Vou pegar o menos 3, que é o valor da letrinha A, elevado ao cubo. Menos 3 elevado ao cubo, eu preciso fazer menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Ou ainda lembrar sinal negativo elevado a expoente ímpar, ficará negativo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, o cubo de A é menos 27. Estão vendo que agora essas expressões numéricas, elas vêm com outras características, né? A resolução é a mesma, mas vem perguntinhas sobre elas, tá? Um outro exemplo ainda. Considere a expressão menos 10 ao cubo menos raiz quadrada de 9 vezes menos 10 ao quadrado vezes menos 2 ao quadrado. O número que expressa
A metade do valor dessa expressão é. Agora eu tenho alternativas para assinalar. Mas o que eu preciso resolver? A expressão numérica, porque eu quero o resultado da metade do valor dela. O que é mesmo a metade? Dividir por 2. No entanto, eu preciso resolver a expressão numérica. Então, nessa expressão numérica, menos 10 ao cubo, menos raiz quadrada de 9, vezes menos 10 ao quadrado, vezes o menos 2 ao quadrado. Nessa, a prof vai resolver aqui no quadro, que achei que a outra precisou explicar um pouquinho mais. Então, eu tenho a expressão numérica, menos 10 elevado ao cubo, menos raiz quadrada do 9, que multiplica menos 10 ao quadrado, vezes o menos 2 ao quadrado. O que eu resolvo aqui primeiro, gente? Tudo eu vou resolver agora. Eu vou resolver esse menos 10 ao cubo, menos elevado a 3, que é número ímpar, fica menos. 10 elevado ao cubo é o número 1 seguido de 3 zeros. Menos raiz quadrada do 9. Quanto é a raiz quadrada do 9? É 3 vezes. Menos 10 elevado ao quadrado, menos elevado ao quadrado, vai ficar um resultado positivo, porque o 2 é expoente par. 10 elevado a 2 é o número 1 seguido com 2 zeros, ou só 10 vezes 10 dá 100, vezes menos 2 ao quadrado, menos elevado a 2, sinal negativo, elevado a expoente 2, que é par, fica positivo. 2 vezes 2 dá 4. Então, é assim que vai ficar a nossa expressão, tá? Aqui a prof foi fazendo assim e explicando, acho que vai ficar melhor. Vamos voltar ali no slide, como que ficou agora. Então, no nosso slide eu tenho isso daqui, ó, menos 1.000, menos 3 vezes mais 100 vezes mais 4, certo? Agora, nessa nova expressão, menos 1.000, menos 3 vezes mais 100 vezes mais 4, primeiro eu vou resolver a multiplicação. Nessa multiplicação, volta aqui no quadro. Eu tenho esse menos 1.000, que nós iremos só copiar, porque eu não vou resolver ele primeiro, e vou resolver essas multiplicações, ó. Eu vou multiplicar menos 3 vezes mais 100. A prof deu de dica assim, ó. Se os dois estivessem dentro do parênteses, o resultado cairia dentro do parênteses. Mas agora eu tenho um menos 3 que está fora do parênteses, multiplicado por mais 100 que está dentro do parênteses. Menos multiplicado por mais dá menos. 3 vezes o 100 é 300. Este número 300 será multiplicado por mais 4. Tá? Você pode pensar ele nesse formato aqui, tá certo? Tá? Lembrando que é um dos caminhos, que na multiplicação, como existe propriedade, que é associativa, poderia usar outro caminho. Vamos por esse daqui. Voltando agora ali, ó. A mesma coisa que a prof fez no quadro, tem aqui, só que daí vem tudo já rapidão, né? Então, repetir o menos 1.000, menos 3 vezes mais 100 deu menos 300, vezes o mais 4. Agora eu vou resolver esta multiplicação. O menos 300 vezes mais 4. De novo, menos 300 está fora do parênteses, multiplicado por alguém dentro do parênteses, o resultado poderá ficar fora do parênteses. Menos vezes mais é menos. 300 vezes 4 é 1.200. Então, repetiu-se o menos 1.000 e agora o menos 1.200 é o resultado. Menos 1.000, menos 1.200, dívida com dívida, soma. 1.000 mais 1.200, 2.200 de dívida, menos 2.200. O que é o menos 2.200? É o resultado da minha expressão numérica. Volte ao enunciado. O enunciado dizia o número que representa a metade desse valor. O que é metade? Dividir por 2. 2.200 dividido por 2 dá 1.100.
Então, o número que eu tenho que assinalar é o número menos 1.100. Feito? Vamos para um outro exemplo ainda. Dados, eu tenho o valor A e o valor B e pede para determinar A menos B e no item B, B elevado a A. Então, o valor da letrinha A, eu tenho uma expressão numérica. Essa expressão, ó, 2 elevado a 2 vezes 2, fecha parênteses, elevado a 7, dividido por 2 elevado a 4 elevado a 5. Vamos ser bem espertos e ser alunos de 7º ano mesmo? Então, a prof aqui vai mostrar de novo, tá? No quadro, ó. A letra A. A continha é 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 7, dividido por 2 elevado à 4ª potência, elevado à 5ª potência. Observe uma coisinha aqui que é importante. Base 2 são bases iguais. Nas bases iguais eu posso usar propriedade da potenciação. Então, usem essas propriedades da potência que ela facilita. Na multiplicação, eu vou somar os expoentes. Se não aparece, o expoente é 1. Portanto, 2 vezes 2, 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1, você irá repetir, conservar a base e somar os expoentes. 2 mais 1 é 3. Este número está ainda elevado à 7ª potência. Isto é dividido por 2 elevado a 4 elevado a 5. Novamente, outra propriedade, potência de potência. Na potência de potência, nós multiplicamos os expoentes. Você vai conservar a base e 4 vezes 5 é 20. Isso aqui vai dar o valor da letrinha A. Estão vendo? Então, agora eu tenho, de novo, base 2, que pode ser utilizado propriedade. Compreendido? Lembrando disso? Tá? Aqui só uma explicaçãozinha para vocês recordarem propriedades, que elas serão utilizadas a nosso favor, né? Voltando aqui para o slide, como que a prof trouxe? O mesmo jeitinho, ó. Então, a letrinha A é igual a 2 elevado ao cubo, elevado a 7, dividido por 2 elevado a 4, elevado a 5. Agora que eu apliquei a propriedade potência de potência, onde eu multipliquei os expoentes. 3 vezes 7, 21, 4 vezes 5, 20. Na divisão de potências de bases iguais, nós conservamos a base, que nesse caso é 2, e na divisão você diminui expoentes. 21 menos 20 dá 1. O expoente 1 não é necessário até escrever, mas resolva. 2 elevado a 1 é igual a 2. Descoberto o valor de A. Agora vamos para o valor B. O valor B também tem uma expressão numérica, onde as nossas bases são todas iguais também, gente. Olha lá, 5, base 5, base 5, base 5, tá? Aqui no quadro só o início para vocês recordarem as propriedades. Então, a letrinha B é 5 elevado a 7 vezes 5 elevado a 10 vezes 5, fecha parênteses, elevado ao quadrado, dividido por 5 elevado à 5ª potência. E isto tudo elevado à 7ª potência. Aplique a propriedade também, gente. Usem o que vocês conhecem a teu favor. É para isso que a gente aprende essas coisinhas, não é? 5 elevado a 7 vezes 5 elevado a 10 vezes 5, onde não aparece o expoente, é o número 1. Na multiplicação, nós somamos os expoentes. Então, eu vou somar 7 mais 10, 17, mais 1, 18. 5 elevado a 18. Isto tudo está ainda elevado ao quadrado. Dividido por 5 elevado à 5ª potência, elevado à 7ª potência. Aqui aplica-se outra propriedade, potência de potência. Multiplica expoente. Vou conservar a base e 18 vezes o 2
36. Dividido, conserva a base. Potência de potência, multiplica expoente. 5 vezes 7, 35. Na divisão de bases iguais, você irá conservar a base e diminui o expoente. 36 menos o 35 é 1. Isso é o valor da letrinha B. E 5 elevado a 1 é simples de resolver. Viram? Vamos voltar lá para o slide. O prof trouxe tudo isso já prontinho. Então, o valor da letra B. 5 elevado a 18 elevado a 2. Lembrando de onde vem o 18? Da soma dos expoentes. Aí eu utilizo potência de potência. 18 vezes 2, 36. 5 vezes 7, 35. Na divisão de bases iguais, diminui os expoentes. E B elevado a igual a 5 elevado a 1, 5 elevado a 1 é igual a 5. Descobertos os valores de A e B. Voltem à alternativa do item A. Eu preciso resolver A menos B. O valor A é 2 e o valor B é 5. Então, a minha continha é 2 menos 5. E quanto que é 2 menos 5? Menos 3. Agora, no item B. B elevado a A. O B é 5. O A vale 2. 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que é igual a 25. Viram quanta coisa na aula de hoje das expressões numéricas? Muita coisa, certo? Se precisar, retomem a videoaula. E lembrem do que eu falei lá no início. Os exemplos que a prof trouxe, você escutou todos eles. Agora, esses exemplos precisam ir para os seus cadernos. E de que maneira? Você só copia o enunciado e você mesmo resolve, para depois conferir na videoaula novamente, tá? Aprendam a responder, a resolver, não aprender a copiar. Combinado? Segue a dica que vai dar certo, tá certo? E chegando ao final da nossa videoaula de hoje, muitíssimo obrigado por sua participação, sua atenção. Espero que tenha gostado e aprendido muita coisa, porque teve bastante coisa sobre expressões numéricas, não é mesmo? Ainda mais para o 7º ano, tá? Então, tchau, tchau da Prof. Dilcleia e até a próxima videoaula. Espero por você!